Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o RZAT11, o RZAT, a tese de investimentos e também o retorno histórico do fundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações para você receber, ficar sabendo aí quando a gente vai produzir novo vídeo. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, esse aqui é o relatório do RZAT, o último relatório gerencial do fundo. Então, eu já marquei aqui algumas coisas que eu considero importantes, né? Então, a gestão é da Risa Asset. O início das atividades dele foi em julho de 2017, né? Só que passou para a Risa, né, em dezembro de 2019. Tem prazo indeterminado, já fez 8 emissões, tem uma taxa de administração de 1% e uma taxa de performance de 20% acima do IPCA mais 5. Né? Então, essa taxa de performance aqui, ela é em cima do IPCA mais 5. Divulgação dos rendimentos. E aí a gente vê alguns grandes números aqui, né? Então, dividend yield do fundo, né, de 13%, 97% do fundo, né, é de imóveis. Então, tem outros fundos, né, da Risa, na verdade, que são do setor agro. Esse aqui, né, a gente vai ver que é mais concentrado no setor industrial. Então, o spread médio aqui é de IPCA mais 9,7%. Tem um desconto médio, né, e a gente vai ver como ela investe diretamente em imóveis, né, de 44% sobre o valor médio de cada imóvel. Né? Então, a gente vai passar pelos imóveis também e vai ver, né, o desconto, como é que é a operação, né, do RZAT. Então, são 11 imóveis com prazo médio de vencimento aqui, né, remanescentes contratos de 4 anos. Né? Então, esse aqui é o prazo médio do fundo. Daqui tem os resultados, então, demonstrações financeiras. A gente vê aqui as receitas, né? 4 milhões e 970 aqui em outubro, 5 milhões aqui em novembro, dezembro 4 milhões e 900, né? E uma boa parte aqui é do aluguel, 2 milhões e 800 e pouco, e opção de compra, né? A gente vai ver mais na frente aí como é que se dá essa questão da opção de compra. E por último aqui, um pouco também de resultado de CRI, né? Dá uma receita financeira, que é de investimentos, e aí a gente vê, né, o total aqui das receitas, 4 milhões e 970, e despesas 499. Então, perto de 10% aqui a despesa no mês, né? No mês dá perto de 10%, normal, né? Para um fundo ali que cobra mais ou menos essa taxa de administração de 1%. É o que é a média realmente do mercado. Né? O que acaba puxando bastante o resultado do fundo aqui é a taxa de performance, né? Aqui em dezembro, por exemplo, foi de 1 milhão e 800 e pouco, e você vê dá mais ou menos aí umas 6 vezes, né, justamente a taxa aqui de taxa mensal de performance, a taxa mensal de administração que é cobrada. Então aqui tem o histórico de rendimentos e projeção do fundo. Então a gente tem os rendimentos, né, que são distribuídos aqui na parte escura, então 1,15, 1,10, 1,5, né, então normalmente aqui acima de R$1, que é o distribuído, e as sobras acumuladas, né, essa parte aqui de cima, né, são as sobras acumuladas, que depois normalmente eles fazem uma distribuição aí um pouco maior com relação a essas sobras. Então o portfólio é composto por 11 imóveis, vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil aí, dar uma olhadinha. Então são 11 imóveis, todos locados para 9 inquilinos, com uma taxa contratual média de IPCA mais 9,70. Só que esse fundo está com um desconto, né, frente ao valor do mercado em aproximadamente 18%, a gente vê aqui, ó. Então aquele dividend yield que estava 3, na verdade é 15 por causa do valor da cota, e o PVP está aqui em 0,82 quando a gente está gravando o vídeo de hoje, tem 18% de desconto, né, o dividend yield anual aí foi distribuído 12,53, né, em cima de R$82, dá 15% aí 15% de yield anual. Então, 97% do fundo está alocado na estratégia principal, aquisição de imóveis, venda de leaseback, com opção de recompra. Então, eles vão ter uma figura que explica um pouquinho melhor. Eles compram o imóvel e o dono tem uma opção de recompra. Então, na verdade, né, é uma operação financeira. E aqui são os locatários, né? Então, a gente tem aqui os locatários, Cidade Imperial, com a cervejaria, né? Fica em Frutal, Minas Gerais, tem aqui a Aliança Agrícola, Porto de Gaúcho, Mato Grosso, Atacadão Dia a Dia, Planaltina DF, então tem várias localizações, né? Eu deixei de fora aqui, Goiânia, São Paulo são, digamos assim, cidades maiores, né? Tem outras cidades, né, que são menos conhecidas ou menores. Essa parte aqui de Planaltina DF, por exemplo, é uma cidade aqui do DF, mais ou menos uns 50 quilômetros de distância do centro do Distrito Federal, né? Então são regiões mais secundárias.
Imóveis e localização, também Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Ceará, Mato Grosso do Sul, né? 37% aqui está na região sudeste, né? Então 61% dos imóveis são do tipo industrial, são indústrias. Então são imóveis bem específicos para a atividade, né, daquela empresa, que acaba vendendo esse imóvel para o fundo, né, ou seja, tomando um empréstimo ali para CA mais 9, né, para CA mais 10, e depois, durante o período de recompra, ele recompra isso, né, pelo preço que foi vendido. Então ele vende e recompra no mesmo preço, só que ele paga ali o IPCA mais 9,70, né, para o fundo. Ele se alavanca, né, ele toma dinheiro a esses juros, né, dando como garantia, né, a propriedade dele, né, basicamente isso. Então aqui ele explica, né, a estratégia sales e back aqui com opção de recompra. Então a estratégia sales e back com opção de recompra consiste na aquisição de imóveis de empresas, seguida da alocação imediata desses imóveis de volta à mesma empresa. Então, o fundo concede uma opção de recomprar o imóvel durante o período de contrato de aluguel. Então, durante o período do contrato, ele pode recomprar. Se comprar antes do final do contrato, tem uma multazinha para pagar, né? Então, isso aí vira também receita para o fundo. Os imóveis são adquiridos pelo fundo com desconto de até 50%. Então, essa aqui que é a grande sacada aqui do fundo, né? Ele não paga o valor que o imóvel vale, porque senão, de repente, ele vai ter que ficar com o imóvel. Ele paga metade, né? Mais ou menos em torno da metade. E se precisar vender, né, ele acaba vendendo. Então, a diferenciação da tese aqui é justamente essa, né? Diversificação, investimento em imóveis comercial, logístico, industrial, tem vários tipos de imóvel dentro. Proteção patrimonial, por quê? Porque você tem um desconto ali em torno de 50% quando você compra, né? Só que são imóveis, né, que não são muito bem centralizados, tal, então vai ter sim uma certa dificuldade de venda, no caso de precisar de venda forçada. Então, essa avaliação que o fundo faz é baseado também no preço, né, de venda forçada, não é o preço de mercado, né, que tem que ser levado em consideração. Então, prioridade aqui no pagamento, possibilidade do locatário perder o direito de recomprar o imóvel em caso de inadimplência, né, torna o pagamento uma prioridade para ele, ou seja, se é realmente importante para a atividade dele aquele imóvel, né, ele vai ter que honrar com os pagamentos. E no caso de recompra antecipada, ele tem uma multa aqui entre 10% e 20% do valor da aquisição, né? Então ele não pode pagar antecipadamente para o fundo justamente ter esse fluxo, né, que é acordado de acordo com o tempo. Então tem imóvel aqui, tá operacional, a empresa vende o imóvel, a RISA pega o recurso, libera, né, para essa empresa, vai receber aqui, né, os aluguéis. No fim do contrato, se ele tiver adimplente, ele tem direito a recomprar o imóvel. Se ele tiver inadimplente, a RISA pode vender o imóvel a terceiros pelo valor de mercado, né, com possível ganho de capital. É possível porque nada é certo, na verdade, né? Então aí tem alguns imóveis que eu vou passar aqui para vocês exatamente. Esse aqui é a Cidade Imperial, né? A cervejaria Cidade Imperial, e ela tem a fábrica da cerveja aqui nessa cidade aqui de Frutal, é a quarta maior empresa do segmento do país, né? Ela é conhecida, a marca mais conhecida, né? É a Cerveja Império. Então você vê que é um imóvel bem específico, é gigante. Então o valor de mercado aqui, 297 milhões, né? E o valor de recompra, 150 milhões. Então, o valor de compra foi comprado 150, né? É um imóvel que vale 297, é o valor de mercado dele, né? E ver quanto é que vai conseguir realmente essa questão se for precisar de uma venda forçada. Mas é um imóvel bem específico, que só uma cervejaria realmente iria comprar. Então, prazo de duração aqui de 5 anos, Salisbury, IPCA mais 9,4, né? Então, área terreno gigante, 464 mil, uma área construída também muito grande, 78 mil. Então, são esses tipos de imóveis que são mais específicos, né? Esse aqui é o de armazéns, né, em Goiânia. Então, esse aqui é um pouco mais fácil, né, são vários armazéns e tudo que você precisar vender realmente. É um pouco mais fácil, está dentro da cidade, mas a taxa aqui IPCA mais 9,40, então, com direito de recompra também, o desconto dele ficou em 37%. Então, é um imóvel, digamos assim, com menos risco, mais dentro da cidade, que dá para alocar para qualquer empresa, porque são galpões. A indústria tem o inquilino certo e tem o comprador certo também, né? Então, são imóveis mais arriscados naquele caso. Splice Indústria, imóvel industrial aqui também, o Votorantim, em São Paulo. Então você vê que é imóvel de indústria e tal, mas está em São Paulo, né? Então a região aqui, o desconto aqui foi de 37%, o imóvel vale 70 milhões, o valor de compra foi 44 milhões. Então essas são operações, esse aqui é agrícola, tá dentro de uma fazenda aqui, né? Tive um imóvel logístico, Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, que isso em novembro de 24, IPCA mais 10,5, a taxa foi um pouquinho mais alta. Então, terreno grande, 87 mil, e área construída 10 mil. Então, armazém de grão, né, do agronegócio, localizada nessa estrada aqui, ó, MT 338, na zona urbana de Porto dos Gaúchos. Então, não é zona rural, é zona urbana ainda.
Esse aqui é Atacadão Dia a Dia, fica aqui em Brasília, né, lá em Planaltina, uma cidade satélite de Brasília. Dista aproximadamente 40, 50 quilômetros do centro de Brasília, também tem prazo de 5 anos. Taxa foi IPCA mais 9,4, né, que é um imóvel que, assim, embora seja um galpão bem grande, ele não é tão específico quanto uma indústria, então é um pouco mais fácil locar, mas você vê que em volta, né, tem muita área verde, né? A Planaltina tem realmente muita área verde, tem um comérciozinho, né, de habitação popular que dá para ser visto a fundo, né, mas são imóveis assim bem específicos, né, e o retorno do fundo, né, com base justamente nesse juros, né, dessa juros e a correção monetária dessa operação financeira que o fundo faz, né. Então aqui a gente tem, né, o comparador de ativos, a gente consegue ver só 2023 para cá, então o programa só liberou aqui de 2023 para cá, então tem em torno de 2 anos aqui de comparação, né, então em vermelho está o RZAT11, o retorno total aqui é de 25% contra 26% do CDI bruto, né, então ficou mais ou menos aí pau a pau com o CDI, só que o CDI está bem alto agora, né? E ficou bem acima aí do IFIX, né? 2,5 vezes o IFIX. Né? Então, retorno aí nesses últimos 2 anos bem interessantes. Então, a tese em si ela tem um risco aí um pouco maior, né? Por conta dessa questão da recompra, mas tem um retorno também bem maior, né? Então, maior risco, maior retorno, né? Basicamente é o que acontece, né? Nesses casos. E a RISA tem, né, outros fundos de investimentos aqui listados na B3, de infraestrutura, imobiliário, agronegócio. O RZAT aqui é considerado, o RZAT, né? Considerado imobiliário. Tem outro bastante famoso aqui da casa, o RZTR, né? Esse aqui é o site aqui da RISA, então. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fala um pouquinho mais, né, sobre o RZAT11, que é um fundo que o pessoal acaba perguntando bastante. Ele teve, né, realmente um retorno interessante, está com um carrego muito grande, né, acima de 15% ao ano, né, no preço da cota atual, do jeito que está, com um desconto de 18% frente ao VP. O pessoal acaba perguntando muito sobre o fundo. Tem mais retorno, um retorno bem interessante a longo tempo, mas também, né, tem mais risco justamente que esses imóveis são imóveis não tão óbvios, né, em regiões um pouco mais secundárias e tem o cliente certo para eles. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Se é cotista do fundo, gosta da tese ou não, gostaria de te ouvir. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.